Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han, né? Eu tive que mudar um pouco aqui de ambiente por causa do calor e eu tô aqui um pouco isolado numa outra área da minha casa e tô sendo acompanhado pela Leia, que tá aqui do meu lado, ó. A Leia ficou curiosa, a Leia tá aqui, ó. Essa coisa fofa que eu adoro, tá aqui do meu lado e tá um pouco pedindo atenção e eu, de certo modo, vou gravar, vou falar e vou também atender a gatinha na medida do possível, tá bom? Muito bem, então vamos lá, último vídeo sobre a sociedade do cansaço é um anexo, né, o segundo anexo do livro, que fala sobre tempo de celebração, a festa numa época sem celebração. Quer dizer, se ele está definindo a sociedade atual como uma sociedade do cansaço, e o cansaço, claro, é resultado do excesso de trabalho, ele está dizendo que o antídoto para esse problema todo consiste na celebração, né? Quer dizer, o ócio, né? O descanso e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhada em alguns trechos aqui para a gente ir conversando. Ele diz, ó, por toda parte onde trabalhamos e produzimos, não estamos junto aos deuses, nem tampouco somos divinos. Ele está dizendo que o trabalho não é algo divino, né? Quer dizer, o trabalho é algo profano, né? É algo oposto ao sagrado. Ele diz assim, ó, os deuses nada produzem, eles tampouco trabalham. Talvez devêssemos reconquistar aquela divindade, aquela festividade divina, em vez de continuarmos sendo escravos do trabalho e do desempenho. Deveríamos reconhecer que hoje perdemos aquela festividade, aquele tempo de celebração, na medida que absolutizamos o trabalho, o desempenho e produção. O tempo de trabalho de hoje está se universalizando e destrói aquela época celebrativa como tempo de festa, tá bom? Dá para perceber bem, né? Existe uma oposição aqui nesse texto, né? Por um lado, os deuses, por um lado, o tempo de celebração e por outro lado, o trabalho, o desempenho, a obsessão pelo desempenho. Então, o que ele propõe? Se estamos cansados porque trabalhamos demais, temos que descansar, temos que viver de ócio, temos que focar na diversão, né? E talvez uma das possíveis motivações para fazer isso esteja na ideia, né, das religiões antigas, ou de certo modo até algumas religiões contemporâneas, que colocam a celebração, a festividade, né, ou o ciclo das festividades como elemento central do calendário humano. Ele diz assim, ó, na época do relógio de ponto, era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Então vamos lá, uma explicação, né? Se você for novo ou nova demais, talvez você não saiba o que é um relógio de ponto, né? Relógio de ponto era, em décadas passadas, uma máquina, né? Uma máquina que tinha uma alavanca que você colocava dentro o seu cartão e puxava essa alavanca e ele fazia um carimbo no horário em que você estava entrando no trabalho. Quando você saía do trabalho, você fazia a mesma coisa, né? Puxava a alavanca e ele picotava ou imprimia, né? Carimbava o horário no qual você estava saindo. Hoje ainda existem relógios de ponto em alguns lugares, eles são digitais, né? Você coloca o seu polegar, o seu indicador, e ele registra eletronicamente o horário que você entra e que você sai. E ele está dizendo que esse é um dispositivo da sociedade disciplinar, de controlar o tempo de trabalho, a entrada, a saída, para que esse trabalhador ou trabalhadora seja disciplinado a não se atrasar e nem sair antes do horário, né? Então veja, ele está dizendo, ó, na época do relógio de ponto era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Então o trabalhador está em casa, se desloca até o seu local de trabalho,
quando ele entra no local de trabalho, esse cartão, esse relógio de ponto diz que ele entrou ali, e quando termina o horário de serviço, ele bate, picota o seu cartão e sai e retorna para o seu lar. Então você tem um espaço de trabalho e um espaço de não trabalho. Bom, se nós vivemos na atualidade, por exemplo, né, talvez a expressão que a gente ouviu muito na pandemia, mas também tem ouvido isso no pós-pandemia, é a ideia de home office, né, o escritório em casa. Então, quando você tem o escritório em casa, ou o trabalho realizado em casa, né, talvez uma tradução mais livre, você não tem mais essa distinção entre quando é que começa o trabalho. Se você trabalha em casa, em que momento você começa a trabalhar, em que momento você para de trabalhar, né? Então, esse tempo que a gente passa em casa não é um tempo para ficar em casa, para ter lazer, é tempo para trabalhar. E se você não tem horário nem para entrar nem para sair, você corre o risco de ficar trabalhando o tempo todo, né? Então é isso que ele está indicando aqui, né? Então, com isso torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel, né? Quer dizer, você pode inclusive ser vigiado, né, pelo smartphone, porque ele indica a sua localização, indica as suas preferências, indica seu histórico de navegação, né? E ao mesmo tempo, se existe um celular, não existe um offline, né? Não existe um tempo em que você se desconecta de tudo. Você está sempre sujeito a ter que atender, a ter que responder, e enfim, você pode inclusive ser interrompido no seu horário em tese de lazer, no qual você estaria em casa, né? Ou talvez até ter que ficar atendendo emergências no meio da madrugada. Ou seja, não existe mais separação entre espaço e tempo de trabalho e espaço e tempo de não trabalho. Aí ele diz, bom, o homem, a mulher, né, o ser humano não nasceu para o trabalho. Quem trabalha não é livre. Para Aristóteles, o homem livre é alguém independente das necessidades da vida e de suas coações. Ele tem à disposição 3 formas de vida livre. Primeiramente, a vida que se volta ao gozo das coisas belas. Depois, a vida produz belos atos na polis, né, na cidade. E por fim, a vida contemplativa, que se conserva na investigação daquilo que não passa, se mantém no âmbito da beleza perene. Segundo isso, são livres os poetas, os políticos e os filósofos, quer dizer, são livres as pessoas que são ricas o suficiente para poder desfrutar do ócio. E o sentido da vida não está no trabalho, está no ócio, né? Então ele está, claro, trazendo a utopia do mundo antigo para a atualidade, para dizer, olha, a gente não nasceu para trabalhar, o trabalho não é o motivo da nossa existência, o trabalho é um acessório, é um suporte, é algo que subsidia a vida, ou deveria apenas subsidiar a vida, mas não é isso que está acontecendo. As pessoas estão tão identificadas com o trabalho que estão passando a viver para o trabalho. Bom, e aí ele então termina o livro, e eu também termino com essa última citação, dizendo: culto e festa estão estritamente interligados. A arte originária é para Nietzsche a arte da festa. Obras de arte são testemunhas materializadas daqueles momentos felizes de uma cultura na qual o tempo usual que depassa é suspenso. Outrora, todas as obras de arte eram expostas na grande rua festiva da humanidade, como sinais de memória e monumentos elevados e bem-aventurados. Então, culto e festa, né? Expressão religiosa e festa. A expressão do sagrado é uma expressão, por excelência, festiva, né? Vamos lembrar das festas religiosas que mobilizam, né, milhares de pessoas no passado e também no presente, né? E esse tempo de festa é o tempo de não trabalho, né? E, claro, para o Byung-Chul Han, esse tempo em que não estamos trabalhando é exatamente o tempo em que a vida acontece, em que a existência se realiza, tá bom? Então, tendo ele feito uma crítica bastante importante
as sociedades atuais, nas quais as pessoas estão cansadas porque trabalham demais, ele propõe uma solução, um antídoto. Qual é o antídoto? Trabalhar menos. Como é que a gente trabalha menos? Celebrando mais, né? Entendendo que o sentido da vida é celebrar, é festejar, né? É não trabalhar. Quando não trabalhamos é que estamos vivos, que estamos fazendo jus à nossa existência. Bom, não dá para viver sem trabalhar, você vai dizer. Claro que não dá. Então, que a gente não transforme o trabalho no nosso motivo de existência, que a gente trabalhe até onde a gente puder resistir, né? Até o ponto em que a gente não torna a violência, a vida dolorosa, né? A vida sem sentido. Bom, isso é possível para algumas pessoas, isso não é possível para todas as pessoas, né? Talvez essa crítica a gente deveria fazer a Byung-Chul Han, né? Talvez na Alemanha, onde ele escreve, talvez exista uma quantidade grande de pessoas, né, que possam viver de ócio, ou possam trabalhar menos e ainda assim conseguir uma certa qualidade de vida. É possível isso no Brasil? É possível isso no nosso continente, nos países pobres aqui da América do Sul? É possível que as pessoas trabalhem menos? Se elas trabalharem menos, elas vão continuar vivendo? Como é que a gente reverte essa situação, né? Talvez Byung-Chul Han tenha pensado numa sociedade, né, completamente diferente da nossa, né? De qualquer forma, fico alerta para que trabalhemos menos, claro, quando pudermos fazer isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.